Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre Incal. Bom pessoal, Incal é uma HQ que foi publicada originalmente ali na década de 80, sendo roteirizada pelo Jodorowsky e a arte feita pelo Moebius, dois artistas muito consagrados dentro das suas respectivas áreas. Eu vou comentar um pouquinho sobre a edição que saiu recentemente, no início desse ano, pelo Pipoca Nankin. O Incal já tinha começado a ser publicado no Brasil muitos anos antes pela Devir, mas acabou não sendo completado, e agora a editora Pipoca Nankin vem trazer aqui pra gente, né, a obra completa. E eu deixo aqui um adendo e uma dica. O adendo é, eu não estou aqui com quadrinhos em minhas mãos para mostrar para vocês, porque eu li ele em formato do e-book. Eu comprei o e-book na Amazon. Então eu não tenho como mostrar para vocês aqui fisicamente, mas eu vou deixar imagens, né, passando conforme eu for falando. E a dica é, eu paguei no e-book desse quadrinho apenas R$10,46 numa promoção que está rolando lá na Amazon. Então, se você estiver assistindo esse vídeo na publicação, né, dele, no dia de publicação, ou alguns dias depois, vale a pena dar uma conferida, porque normalmente o e-book desse quadrinho, até porque é um quadrinho muito longo, mais de 300 páginas, é um clássico absoluto da ficção científica, ele custa ali quase R$80 normalmente. Então R$10,46 está um preço absurdamente barato. Até por isso que eu aproveitei e peguei ele em formato digital para ler e trazer para vocês. Então já fica essa dica aqui também, e esclarecido o fato de eu não estar com ele em mãos. Enfim, dito isso, vamos começar o vídeo para conversar sobre essa obra, porque tem bastante coisa para falar dela, mas aquele recadinho básico do início antes disso. Se você não é inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aí para dar uma força, para acompanhar os vídeos que saírem aqui. E todo mundo que estiver vendo esse vídeo, deixa o like, porque o like de vocês ajuda muito, faz o canal crescer e chegar em mais pessoas. Na descrição tem minhas redes sociais, me segue lá pra gente trocar uma ideia. E também tem um link para meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor. Tem fantasia, suspense policial, enfim, bastante coisa que eu espero que vocês gostem. Sem mais delongas então, vamos enfim começar a falar sobre Incal. Aqui a gente vai ter uma história, né, um mundo, na verdade, criado pelo Jodorowsky, que é uma espécie de space opera, né, uma ficção científica, tem planetas, galáxias, muita coisa, e a gente vai acompanhar o nosso protagonista, que é o John Defoe. O John, ele é quase um anti-herói, assim por dizer, porque ele não tem muitas características de um protagonista, né, heróico. Ele é um detetive, mas não um detetive bom, necessariamente. É um detetive, digamos assim, de quinta categoria. Várias vezes isso, inclusive, é ressaltado durante a obra. Logo no início do quadrinho, nos é mostrado ele sendo espancado por outros três indivíduos e depois sendo jogado de uma ponte, que é conhecida, né, aquele local ali é conhecido como um local por ter muitos suicídios. Então todo mundo até que vê ele caindo começa a falar que ele está se matando, algo do tipo. Enfim, a gente não sabe o que levou ele a chegar naquela situação, até o momento que ele é resgatado e começa a contar que em determinado momento, na noite anterior, né, do dia anterior, ele acabou se envolvendo numa situação de um trabalho que ele aceitou. Eu estou tentando não dar muitos spoilers, porque realmente é interessante acompanhar tudo isso. E dentro dessa situação que fugiu do seu controle, deu muita coisa errada, ele teve que fugir através, né, do esgoto do local. E nesse esgoto ele encontrou uma criatura que deixou para ele, antes de morrer, um artefato. Esse artefato que dá o nome, né, ao quadrinho, que é o Encal. E o que seria o Encal? O que é tão importante nele? E por que o Incal vai trazer tantos problemas para o John Defoe? Inclusive vai fazer pessoas muito importantes, pessoas com muito poder e diversas pessoas, né, não só uma, irem atrás dele, né, por ter interesse nesse tal de Incal. Aí eu deixo para que vocês leiam e descubram por conta própria, porque a partir daí, esse aqui é o pontapé inicial, a partir daí vai desenrolar muita coisa dentro de um universo maravilhoso e muito rico. Sendo assim, fechada a sinopse, não dando spoilers, até porque seria muito difícil, é uma obra muito densa, vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas que envolvem esse quadrinho para vocês entenderem o tamanho dessa obra, a significância dela, né, dentro do meio, não só dos quadrinhos, mas da ficção científica no geral. A primeira coisa que tem que ser dita é uma curiosidade que quem já conhece Incal deve saber disso, mas caso você esteja tendo contato com essa obra pela primeira vez, vale a pena dizer. Lá, né, antes de Incal nascer na década de 80, anos antes, o Jodorowsky, ele, além de roteirista, né, de quadrinhos, ele é um cineasta. Na verdade, ele é muito mais conhecido por ser um cineasta. Ele é chileno, tem vários filmes que, digamos assim, trazem muitas reflexões sociais, muitas coisas
ali densas, digamos assim, nos seus filmes. Ele é muito bem conceituado na área. Ele havia sido, né, contratado, havia sido abordado para produzir uma adaptação do livro Duna, o clássico, né, do Frank Herbert, o Duna. Então, isso antes de existir, né, o filme de Duna, que já existe, que veio depois desse, e antes até mesmo, obviamente, de existir o filme de Duna que vai sair esse ano. Então isso faz muito tempo, faz muitos anos. Só que o Jodorowsky, por ser muito fã de Duna e por ter uma visão, né, artística muito além, digamos assim, ele pensou num projeto para essa obra, né, para esse filme de Duna, que fugia totalmente do controle do orçamento ali da produtora. Foi algo surreal, algo que realmente não poderia existir na época, provavelmente não existiria nem hoje em dia, pelo menos não no formato de filme, talvez existisse no formato de série. Por quê? Primeiro, porque ele imaginou uma história que tinha 10 horas se fosse transferida para a tela. É claro que Duna é algo muito amplo, né? São vários livros e livros grandes. Então, até entendo, né, ele ter feito essa concepção, né, na cabeça dele. Mas se um filme de 10 horas já não é concebível hoje, quem dirá naquela época? Então, como eu falei, hoje talvez o formato de série funcionasse, mas aí entrar um outro entrave, que é a questão financeira para produzir tudo isso. Não só por ser um material longo, por ser um material de ficção científica com um mundo rico, que acabaria tendo, né, muito investimento em relação a efeitos, produção, etc., mas porque as pessoas que o Jodorowsky convidou para esse projeto, digamos assim, por mais que fossem gênios da época e fossem agregar uma visão artística muito incrível para tudo isso, sairia um pouquinho caro pagar todas as pessoas. Por quê? Por exemplo, ele convidou para fazer parte ali, né, da criação desse mundo o artista que acho que todo mundo conhece, né, o Salvador Dalí. Ele chamou também para trabalhar nessa obra o próprio Moebius, que depois veio fazer encalço com ele, que também, né, trabalhava já com quadrinhos, era um dos artistas franceses mais renomados, trabalhou bastante também em vida em relação à concepção de arte para o cinema no geral, inclusive bastante filmes famosos ele trabalhou, mas isso eu vou comentar um pouquinho lá para frente. Ele chamou também o Giger. O Giger foi um artista plástico que tinha uma obra muito peculiar e muito perturbadora. Se vocês não conhecem o Giger, deem uma pesquisada. Mas para vocês terem uma noção, ele é um cara responsável pelo design, né, do Alien, do filme, né, o Alien, o Oitavo Passageiro, que é, enfim, uma criatura bizarra, mas muito marcante, que está no imaginário popular. Então ele teria uma capacidade muito grande de criar criaturas e cenários muito impactantes, muito únicos, né, com muita personalidade. E ele ainda tinha chamado simplesmente o Pink Floyd para cuidar da parte da trilha sonora dessa obra. Enfim, como vocês podem ver, por mais que esse talvez fosse um projeto dos sonhos, ele era um projeto inviável, impossível. Então, apesar de muita coisa ter sido ali idealizada, artes feitas, ideias escritas, acabou que nunca saiu necessariamente do papel, porque realmente não daria para acontecer. Mas o Jodorowsky ficou com isso na cabeça, ele queria dar vida a muita coisa que ele tinha imaginado naquela época, e a partir disso que ele se juntou, né, ao Moebius, o Jodorowsky como roteirista e o Moebius como artista, né, artista no sentido de desenhar, de pintar, né, de fazer a arte, né, realmente visual. Eles se juntaram e criaram uma história original que é o Incal. Então, o Incal ele não é uma adaptação de Duna, mas ele surgiu a partir desse filme de Duna que deu errado. Muitos dos conceitos que a gente vê em Incal teriam talvez sido utilizados lá naquele filme. E isso é muito impactante, porque o Incal ele se tornou uma ficção científica que não só dentro dos quadrinhos, mas para a ficção científica no geral, é uma obra muito impactante, uma obra muito importante por causa da sua complexidade e densidade, tanto no roteiro quanto na arte. Fez com que muitas obras que vieram depois se inspiraram nela, de várias formas, inclusive obras conhecidas. Então, na questão, né, do roteiro, como eu falei, por ser muito denso, a gente vai ter questões políticas sendo abordadas, questões sociais, questões até mesmo filosóficas. A gente vê questionamentos sobre digamos assim, quando o Incal fala a primeira vez com o John, e perguntando quem ele é, que essa pergunta é certa, o próprio John não sabe responder direito, tem essa vibe mais filosófica, tem a vibe política social, tem questão de golpe de Estado, tem muita coisa aqui envolvida, e tudo isso é complementado pela arte maravilhosa e incrível do Moebius. O Moebius é um dos caras mais importantes dentro, né, do cenário dos quadrinhos. Ele faleceu, se eu não me engano, em 2012, mas ele contribuiu com muita coisa. Ele é um gênio, porque se você
se vocês lerem o Incal ou qualquer coisa no Moebius, vocês vão perceber como a arte dele é completa. Tanto na questão, né, dos traços, ele costuma fazer bastante coisa muito detalhada, e aqui, por ser uma space opera, ter naves, cidades, criaturas, muitos conceitos variados, é muito riquíssimo tudo isso, porque tem muita coisa em cada quadro, muita coisa interessante, e tudo isso com uma coloração muito bela, várias cores, né, bastante chamativas, impactantes, vermelho, azul, verde, de forma que realmente prende, né, a atenção visual do leitor, e efeitos de sombra, de luz, e aquela coisa, se você tem a sensação que você já viu coisas semelhantes ao que você lê em Cal, que você vê visualmente, é porque coisas que vieram depois se inspiraram, inclusive nos próprios quadrinhos. O estilo do Moebius, não só no Incal, mas o estilo que ele fez em tantas outras coisas, serviu de referência para várias obras que vieram depois, não só dele, mas de outros artistas também. Porque, como eu falei, ele é extremamente renomado. Então, por tudo isso, Kencal é uma obra incrível, é uma obra muito densa, é uma obra, inclusive, que eu li agora no formato e-book, pretendo pegar o formato físico no futuro, porque eu acho que assim, eu quero muito ter essa obra na minha estante, é um clássico incrível, e porque eu pretendo reler. Aqui não é nenhuma crítica à editora Pipoca Nanquim, pelo contrário, eu adoro o pessoal do Pipoca Nanquim, assisto os vídeos, tento, né, acompanhar os lançamentos, se não posso comprar, tento ficar pelo menos por dentro. Mas o formato de e-book, pelo menos para ler no PC, eu sei que isso não é culpa deles, muitas vezes é culpa do aplicativo do Kindle, mas eu deixo aqui o aviso, né, para quem quiser ler. Fique sabendo que às vezes fica difícil de ler as letrinhas no balão, porque fica muito pequeno, a tipografia acaba não ajudando muito. Eu acredito que no formato físico seja tranquilo para ler, porque o pessoal do Pipoca é extremamente cuidadoso e se preocupa muito com essa questão, né, de edição. Mas para quem for ler em e-book, talvez sinta um pouquinho de dificuldade, pelo menos no PC. Eu não sei como que é a leitura no aplicativo do Kindle para o celular, nem no aparelho do Kindle em si. Mas de qualquer forma, vale a pena conferir, por causa que afinal é R$10,46 o e-book, pelo menos agora, nesse momento, no dia de gravação, para quem quiser, né, pegar o e-book na Amazon. E para quem for pegar depois, vale a pena também, se você gosta do formato e-book, mas se você também gosta do formato físico, vale mais a pena ainda. Eu, como falei, pretendo pegar o formato físico, até porque essa obra, né, o Incal, fez tanto sucesso que depois o Jodorowsky trabalhou em outras duas obras, que, né, como eu falei, aqui é o Incal volume 1, digamos assim, porque depois ele fez o antes do Incal, que seria o volume 2, e tem o Incal final, que seria o volume 3. Então ele tem aqui o Incal, tem o que aconteceu antes, e também o Incal final. Então, o antes do Incal vai ser lançado pelo Pipoca Nanquim ainda esse ano, agora na metade do ano, e o Incal final vai ser lançado lá no final do ano. Então é até importante, né, é até legal, na verdade, conhecer essa obra já agora, para saber se vale a pena acompanhar, né, os outros dois volumes que estão para sair também aqui no Brasil. E deixa aqui, né, esse agradecimento também para o Pipoca Nanquim, porque infelizmente essa obra não tinha sido completada quando começou a ser lançada no Brasil anteriormente, e agora a editora está trazendo de forma completa um dos maiores clássicos da ficção científica, e é algo muito rico poder ler isso hoje em dia. Eu não conhecia e fiquei muito feliz de conhecer finalmente o Cal. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, como eu falei anteriormente, se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta e compartilha, porque tudo isso me ajuda demais. Na descrição tem minhas redes sociais, me segue lá pra gente trocar uma ideia, e meus livros, Sunuma é uma fantasia e o Cada Segundo Valioso é um suspense policial. Dê uma olhadinha neles, dá uma olhada na sinopse, se tiver qualquer dúvida me manda mensagem que eu respondo com o maior prazer, beleza? É isso, vejo vocês no próximo vídeo, fique bem, até a próxima, tchau, tchau.